Estamos de volta no quarto e último bloco do Conexão Popular, hoje falando sobre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Lembrando que 2018 comemora, não sei se a gente pode dizer que comemora, né? Mas é lembrado 100 anos do término da Primeira Guerra Mundial, e esse mês de maio também é o mês onde aconteceu o Dia da Vitória na Segunda Guerra Mundial. E abrindo a rodada de perguntas, a Gabriela Galvão. Nesse conflito entre tendo dois chefes maiores, assim, que é o Hitler e o Lenin, o que essa liderança faz com que tenha a política hoje, atual? Na verdade, o Hitler e o Lenin não se confrontaram. Né? O Hitler, na época, o Lenin morreu cedo. O Lenin ele morreu em 1926, 25. O Hitler, nessa época, ele estava ainda começando, acho que inclusive ele estava preso nessa época, tá? Ele estava começando ainda a fazer a sua liderança se colocar na Alemanha. O Partido Nacional Socialista ainda estava se estruturando e assim por diante. O Lenin não, o Lenin já estava na Rússia, a Revolução Russa já tinha, a Guerra Civil dentro da Rússia já tinha acabado, tá? Os comunistas já eram donos do poder, já estavam implantando o que seria o comunismo, que era a coletivização da terra, então não tinha mais propriedade privada, e uma série de outras coisas que os comunistas fizeram lá na Rússia. Então, assim, as duas lideranças elas não são contemporâneas. Se você for querer pegar duas lideranças que são contemporâneas, e aí sim que tiveram um embate violento entre elas, aí vai ser o sucessor do Lenin, que é o Stalin. Quando o Lenin morre, né, você tem duas vertentes comunistas, uma é o Trotsky e a outra é o Stalin. Né? O Trotsky, a vertente dele é vencida. Né? Quem fica é o Stalin. O Stalin é que toma conta do aparato do Partido Comunista, vira o primeiro secretário do partido, e é ele que vai tocar a Rússia, se eu não me engano, até 1954. Tá? Então ele vai tocar a Rússia durante o final da década de 20, toda a década de 30, toda a década de 40, né? Até o início, quase a metade aí da década de 50. E aí sim, aí você já vai ter, né, a partir de 1933, o Hitler como o líder da Alemanha, o chanceler da Alemanha, né? E aí sim você vai ter os dois. Mas no início não era uma relação de guerra, porque eram dois ditadores no final. Porque o ditador quer poder, sempre. Né? São dois ditadores. Né? Stalin muito preocupado ainda com seus problemas internos, né? E Hitler preocupado em tirar a Alemanha também do buraco. A Alemanha estava muito mal economicamente ainda. A crise de 1929 ela abalou demais a Alemanha. A Alemanha estava ficando em pé novamente, de repente veio a crise, voltou o desemprego, voltou problemas sociais graves. Né? Quando Hitler chega ao poder, ele dá duas diretrizes ao que seria o ministro da Fazenda dele. Né? As duas diretrizes são desemprego zero e rearmamento. Bem simples. Desemprego zero e rearmamento. É isso que eu quero. E aí a Alemanha vai voltar a crescer. Claro que não é milagre, né, gente? Ela vai crescer, mas esse crescimento não é sustentável a longo prazo. Porque não adianta. Se você produz arma, você vai deixar de produzir alguma outra coisa. E a Alemanha a gente vê, é um Estado rico, mas que vive em impostos. Né? Então não é tão simples assim as coisas. De repente a Alemanha ficou grande, mas tinha um déficit público gigantesco, e vai por aí afora. Não é tão simples as coisas. Tá? Mas não há uma disputa de lideranças entre o Lenin e o Hitler. Porque Lenin era um ator importante na Rússia, era o líder da Revolução, né? Foi o primeiro secretário do partido e tudo mais, e Hitler ainda estava crescendo. Vai haver depois, sem dúvida, entre o Hitler, que daí já é o chanceler, e o Stalin, que já estava lá há mais de 10 anos como primeiro secretário do partido. Né? Antes, quando eles começaram a guerra, a Rússia e a Alemanha assinaram um acordo de não se atacarem, né? Mas era contraditório porque o Hitler ele conquistou as outras nações com a desculpa de que ele combateria o comunismo. Então, como que... Então, né, gente, assim, o exercício do poder, né,
e as relações internacionais, elas são cínicas, né? Então, o que existem são conveniências. Era conveniente para Hitler e para Stalin fazerem o chamado pacto de não agressão, né? Por quê? Hitler queria tomar conta da Polônia. Hitler tinha horror da Polônia. Tinha horror da Polônia. Por quê? Porque no final da Primeira Guerra Mundial, deu-se à Polônia uma saída para o mar. Essa saída para o Mar Báltico, ela separou uma região da Alemanha chamada Prússia Oriental do resto da Alemanha. No meio ficou a Polônia. Antes da guerra, tinha um corredor que ligava os dois, uma área física mesmo, de terra, que ligava os dois, passando ali pela beirinha do Mar Báltico. Quando a guerra acabou, a Polônia ganhou esse pedaço. Então você ficou com um pedaço da Alemanha, que era a Prússia Oriental, ficou com o resto da Alemanha, a Prússia e a Pomerânia, aquela região ali, e não tinha ligação física entre os dois. Não tinha. Tinha a Polônia ali no meio. E a Polônia era outro estado. Então, você não anda e passa por aqui se eu não quiser. Né? Isso ficou entalado aqui, né, na garganta do Hitler, né, e de grande parte da elite alemã também. Então, qual é o primeiro alvo? O primeiro alvo é a Polônia. Então, e sem contar o seguinte, a Polônia é um país grande. A Polônia, se você olhar no mapa da Europa, a Polônia é um país relativamente grande. Então, era um país que também tinha o que se explorar economicamente. Né? E a ideia de Hitler era transformar a Polônia era anexar a Polônia e escravizar todo o povo polonês. É importante notar que a Segunda Guerra Mundial ela é uma guerra muito interessante, porque ela é uma guerra moderna do ponto de vista tecnológico, mas com objetivos antigos. Se você pegar a Guerra Romana, as guerras romanas tinham que objetivo? Conquistar território e escravizar populações. A Segunda Guerra Mundial é exatamente isso, pelo menos do ponto de vista de Hitler. É conquistar território e escravizar populações. E era isso que ele queria fazer com a Polônia. Só que tem um problema. Do lado de lá da Polônia tinha a Rússia. É meio chato, né? Vou invadir, vou chegar lá do outro lado, o outro lado pode pensar que eu vou passar reto, né? E vou invadir eles também. Então, eles juntam, né, os ministros exteriores dele, o Ribbentrop, e eu não me lembro o nome agora do ministro Molotov, né? Se juntam e fazem um acordo. O acordo é o seguinte, olha, nós vamos pegar a Polônia e vamos dividir no meio. Quase no meio. Esse lado fica para a Alemanha, esse lado fica para a Rússia, para a União Soviética. Tá bom. Beleza. Assinado o tratado. De um lado, a Alemanha invadiu militarmente, do outro lado, a Rússia invadiu militarmente. Então, assim, realmente, se você for olhar em termos ideológicos, o comunismo e o nazismo são antagônicos. Mas em termos de interesses territoriais, em termos de expansão imperial, é exatamente a mesma coisa. Né? Os russos, os soviéticos, né? Eles fizeram um massacre gigantesco lá numa floresta de Katyn, lá na Polônia, que simplesmente pegaram praticamente toda a burguesia polonesa, comerciantes, militares, pessoal, mataram todo mundo, enterraram lá e pronto, vão acabar. Eles tinham muito isso, né? Hitler perseguiu os judeus. E não só os judeus, né? Homossexuais, testemunhas de Jeová, uma série de outros. Matou também muitas pessoas com deficiências mentais. O negócio foi muito triste. Os soviéticos exterminavam o quê? Parcelas inteiras do extrato social. Você é classe média, morte para você. Você é pequeno comerciante, morte para você. Para todos os pequenos comerciantes. Para toda a classe média. Você é militar de pequena patente de outro país, mata todo mundo também. Então, assim, os dois não prestavam. E na hora de vamos dividir aqui o butim, você tem abutres dos dois lados. Quem dançou foi a Polônia, né? A Polônia realmente... Coitada, a Polônia passou muito aperto. A Polônia passou um aperto, assim, terrível, realmente. Porque, de um lado, os nazistas que trataram muito mal os poloneses, do outro lado, os russos que trataram muito mal os poloneses também. A Polônia, realmente, qual foi
o grande Estado vítima da guerra, todos foram, mas a Polônia realmente passou muito apertado. A Rússia passou muito apertado também, sem dúvida, né? Mas a Polônia passou muito apertado por muito tempo, né? Porque a Polônia ela foi conquistada em 1939, né? E ela ficou até 1945, praticamente, na mão dos nazistas, e do lado de lá dos russos. Nessa sua fala, você trouxe uma informação interessante, falando que a Segunda Guerra Mundial foi uma guerra mais tecnológica, mas com objetivos antigos, né? E se a gente analisar o cenário mundial atual, o relacionamento entre os países, você acredita que hoje uma terceira guerra mundial seria nos mesmos moldes da primeira e segunda, uma guerra armada envolvendo vários continentes? Ou você acha que seria uma coisa mais tipo a Guerra Fria, assim? Assim, eu acho muito pouco provável você ter uma guerra mundial novamente, como foi. Número um, que a guerra mundial seria uma guerra nuclear, né? E uma guerra nuclear é o fim. Acabou. Vai ter outra depois. Porque não vai ter ninguém depois, né? Eles têm o arsenal nuclear do norte-americano junto com o russo, dá para acabar com o planeta Terra 20 ou 30 vezes. Só vai sobrar as baratas. Então, é muito pouco provável que uma coisa como essa aconteça. O que você vai ter as potências ali disputando ali na Síria. Então, a Rússia está ali na Síria jogando bomba. Por quê? Porque os russos também têm interesses na Síria. Os russos têm bases militares na Síria, em que eles querem que na Síria haja governos que mantenham as bases deles ali, né? Então, a guerra mundial, dos moldes da primeira e da segunda, principalmente da segunda, é muito pouco provável que uma coisa dessa aconteça, né? Porque vai fatalmente ser uma guerra nuclear, né? E uma guerra nuclear não tem vitória. Não tem vitória, é MED, é destruição mútua assegurada, né? Então, é pouco provável. Pessoal, a Guerra Fria pode voltar? O que é a Guerra Fria? A Guerra Fria foi grandes potências armadas até os dentes, mas que brigam nas beiradas. Brigam nas beiradas. Então, vamos brigar no Vietnã. Vamos brigar no Vietnã. Então, a Rússia vai apoiar o Vietnã do Norte. A China não vai apoiar o Vietnã do Norte, era a Rússia. A Rússia vai apoiar o Vietnã do Norte, os Estados Unidos vão apoiar o Vietnã do Sul, e na verdade é que nós vamos ficar brigando entre nós. Vamos deixar o Vietnã ali no meio e estão brigando entre nós aqui. Estão apoiando. A gente poderia usar como exemplo mais um Norte-Sul, né? Que aconteceu recentemente, Coreia do Norte, E a Coreia do Sul. E a Coreia do Norte e a Coreia do Sul também é uma sobra da Guerra Fria. Também é uma sobra da Guerra Fria que existe até hoje. Então eles ficam ali. Ali é muito pouco provável também que haja guerra. Quando o sujeito tem uma bomba nuclear, cara, é muito pouco provável que você faça guerra contra ele. Tá? É o status da Coreia do Norte de ter bomba nuclear, ter arma nuclear, é exatamente o qual. Tô aqui, daqui ninguém vai me tirar e eu vou continuar porque não tem papo. Eu tenho bomba atômica. O Irã é a mesma coisa. O Irã diz que não tem. Não sei. É provável que não tenha realmente, apesar de ter a tecnologia, né? O Irã tem, quando tiver, tem e acabou a conversa. Eu vou existir para sempre. Israel é a mesma coisa. Israel também tem armamento nuclear, apesar de não admitir, mas tem. Mas Israel por um motivo muito simples, né? Tem inimigo para tudo quanto é lado, né? Israel levantou a cabeça e leva uma pedrada. Então, o jeito desses estados dizer o seguinte, não briga comigo, ou há um limite para você brigar comigo. Porque no momento que eu me sentir que eu vou desaparecer, aí é o último ratio regio, né? O último argumento do rei, é o canhão, né? Então, não tem, há um limite. Né? Os outros países nuclearizados, Paquistão, Índia, a mesma coisa também. As armas nucleares elas são feitas para não serem usadas. Elas são elementos de dissuasão. Elementos assim, a gente tem disputa, a gente tem conflito, a gente chega até um ponto. Daqui em diante, nós vamos ter que resolver na conversa. Porque daqui para frente não dá. Daqui para frente é o fim. É impensável. Então, assim, muito pouco provável que algo pelo menos no horizonte próximo. Claro que não estamos livres de um maluco entrar em algum lugar e fazer isso. Claro, também, quanto mais bomba atômica você tem por aí, mais o risco de uma delas explodir, né? Mas mais ou menos nesse contexto, para finalizar, nosso tempo está acabando.
Primeira e Segunda Guerra tem muito assunto, né? Tem. Mas essa mistura, uma sociedade com autoestima comprometida, economia comprometida, economia totalmente desestruturada, misturando com um político que chega com um bom discurso, populista, isso é uma bomba. Isso tem potencial para gerar bombas, principalmente quando você tem sociedades militarizadas. Né? Quando você tem sociedades militarizadas, que têm a tendência a recorrer à arma para resolver, isso pode, sem dúvida, gerar dificuldades, gerar conflitos e assim por diante. É uma receita venenosa, vamos dizer assim. Né? Não vai necessariamente resultar em guerra, né? Mas vai resultar, na Europa resultou em guerras, né? Vai resultar em flutuações. Né? Agora, também tem que se olhar, cada país as coisas acontecem de um jeito. Né? A Alemanha terminou caindo nos braços de Hitler, né? Porque a Alemanha teve seu orgulho ferido, realmente, teve condições muito ruins contra elas, impostas pelo Tratado de Versalhes, né? E assim por diante. Né? E também, e aí é muito importante, as outras lideranças moderadas não tiveram força para conseguir segurar isso. Porque o problema é o seguinte, as pessoas aguentam até um ponto. Daquele ponto em diante, não se aguenta mais. Você não pode deixar chegar nesse ponto. Quando se chega num ponto em que as pessoas começam a olhar para uma liderança mais autoritária, assim por diante, e falar, esse cara pode ser a solução para o nosso problema, nós não deveríamos ser deixados chegar nisso. Se chegou nisso por inação, de forças políticas que deveriam ter agido. Porque no final, o que todo mundo quer é viver minimamente bem. Todo mundo quer poder se vestir, todo mundo quer botar seus filhos na escola, todo mundo quer ter um pouco de segurança pública, quer poder andar na rua decentemente, todo mundo quer ter um pouco de orgulho pessoal, todo mundo quer ter uma visão de futuro, de pensar que vou trabalhar, vou ganhar, vou conseguir alguma coisa, meus filhos vão poder crescer, assim por diante. Isso é universal. Você pode estar na África, na Ásia, na China, nos Estados Unidos e vai por aí afora. Isso é universal. Né? Quando as forças políticas que existem, elas não conseguem entregar para a sociedade o que a sociedade minimamente quer, aí alguém vai ter que entregar. Então, quando o processo... A Alemanha, quando terminou, ela virou uma democracia. Houve a República de Weimar e tudo mais. Só que, devido a disputas internas, a brigas ali entre eles, né, eles não entregavam o que era necessário. E a Alemanha estava saindo do buraco. Estava saindo do buraco. Só que esse sair do buraco era lento, ele não era percebido da maneira que era. Não chegava a todos. Né? Então, o que não pode acontecer é se chegar no ponto em que você olha para uma liderança mais populista ou mais autoritária e você olha para ela e fala assim, pô, esse cara pode ser a solução para o meu problema. Quando você fez esse raciocínio, meu amigo, aqui já descambou. Era para antes terem resolvido os problemas. Né? O que cria o monstro, né, é o medo. Se você deixou as pessoas terem medo por inação, aí acabou. É mais ou menos o que você falou da Primeira Guerra, né? Foi uma soma de medos que... Exatamente. Aí eu ressalto a importância dessa nossa conversa, né? Para a gente entender o que aconteceu no passado, conhecer a história para os erros não se repetirem. A ideia é essa, né, cara? Mas eles, como dizia Raul Seixas, conheço todas as armadilhas da vida, mas mesmo assim, às vezes me pego caindo em algumas delas. Marcelo, queria agradecer a sua participação aqui no Conexão Popular
E é para você fazer suas rápidas considerações finais a respeito disso, da importância da gente conhecer a nossa história, o nosso passado. Bom, assim, eu agradecer, né, a presença de vocês, as perguntas, tudo mais, vocês também. E assim, história é uma coisa muito interessante. História é mal ensinada, na minha opinião, nas escolas. Conhecer a história, conhecer as coisas que acontecem, né, nos dá uma visão de realidade que é muito importante. É muito importante a gente entender por que estamos aqui e por que somos assim, né, porque isso faz com que a gente consiga entender o que nos cerca, entender mais ou menos para onde vamos. Né? Claro que a gente não tem como saber para onde vamos exatamente, né? Mas você começa a olhar e falar assim, puxa vida, olha, esse contexto já aconteceu antes. Isso que está acontecendo agora já aconteceu antes. Porque a história, né, a vida, ela é carente da capacidade de se renovar eternamente. As coisas têm que se repetir. Elas podem não se repetir exatamente iguais, mas elas se repetem. Então é muito importante você ter essa visão histórica das coisas, né? Porque você vê, olha, aconteceu, depois aconteceu de novo, depois aconteceu de novo. Então não adianta insistir em certas coisas. Vai dar errado. Não tem saída. Temos que fazer de outro jeito. Essa saída não é boa. Ela deu errado uma vez, deu errado duas, deu errado. Vamos fazer o quê? Vamos ficar 10 vezes, 100 vezes. Até não vai dar certo. Então você conhecer um pouco de história, eu não sou historiador, eu sou simplesmente alguém que gosta do negócio, né? É importante, tá? É importante você ter essa noção, né? Como as coisas aconteceram, por que as coisas aconteceram, por que a gente é como é, né? Isso é de fundamental importância, né? Infelizmente isso é muito mal ensinado na escola, né? Talvez também porque a gente não tenha muita maturidade na escola para poder olhar para aquilo e falar, puxa, isso é legal, isso é bonito, né? Isso é interessante, né? Mas é importante, então eu sugiro, leiam livros de história, tentem entender as coisas como elas são, porque isso te dá uma visão muito legal da realidade e de como as coisas vão acontecer no futuro. Você deixa de ser levado, né, e você começa a se conduzir, né? E isso eu acho que é emancipador, né? Isso é muito importante para todos. Marcelo, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Esse foi mais um Conexão Popular. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se encontra no próximo programa. Tchau.